Time misturado. O Flamengo conseguiu vencer a equipe do Fluminense porque o Jorge Sampaoli fez o mesmo esquema. Partiu pra cima, não deixou o time do Fluminense. O time do Fluminense foi desorganizado, um time totalmente despreparado taticamente, despreparado fisicamente, colocou um monte de atacante. E aí o Flamengo teve chance com o Bruno, com o Gabigol, teve chance com o De Arrascaeta. E o Gabigol é um monstro de jogador. E o Flamengo passa mais uma vez e é candidato também a ser campeão da Copa do Brasil. A Rádio Craque Neto, com todo mundo fazendo todos os jogos. Então, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O craque perfil líder, pra mim, eu ia votar do Gerson se ele ficasse, porque o Gerson jogou muito. Cara, mas eu acho que o De Arrascaeta é um monstro sagrado. Então, o craque perfil líder, De Arrascaeta pra mim. Pra você, Fred Júnior. Eu vou votar no... Agora foi, desculpe. Eu vou votar no Gerson, porque pra mim 2 bolas na defesa ele tirou e também chegou muito forte no ataque. Jogador realmente polivalente e que tá voltando a jogar com o Sampaoli. Pra você, Rodrigo Bittar, fenômeno, tá? Você tá melhorando muito, fazia tempo que eu não fazia jogo com você. Craque, tá demais, obrigado. cara. Muito obrigado, muito craque. amor, né? 1 ano de casado é muito amor. É muito love. Tem que estar feliz da vida, Tem né? que estar, garotinho. Isso. De Arrascaeta. Pra você, Fuad Ali, filho de seu Ali. Arrasca, o craque perfil líder do jogo de hoje. Pra mim, o pé de rato, Paulo Henrique Ganso. Pra você, Fuad Ali. Zagueiro Manuel, do Fluminense. Bom voto. Pra você, Rodrigo Bittar. Manuel. Pra você, meu querido Fred Júnior. Manuel. Então, o craque perfil líder, o nosso querido Arrascaeta, e o Manuel, o pé de rato, diga-se de passagem. É o seguinte, qual é o prêmio? Excelente. Que é isso? Vem com óculos hoje, tá estilo quartete, né? Faz parte, Quando ganha o Fluminense, a gente dá os parabéns, comemora com ele, e quando o Flamengo ganha, da mesma forma. Agora, que bela festa das 2 torcidas. Muito bonito. Belíssima, aí, de parabéns. Vocês dois estiveram no estádio bacana. ontem, né? A gente foi no estádio ontem, muito bacana ver as 2 torcidas ali comemorando, incentivando o seu time com os cantos maravilhosos, muito bacana, sem violência, sem nada, a gente fica realmente emocionado, né, de ver uma festa tão bonita das 2 torcidas. E quase 70 mil pessoas ontem, né? Geralmente Exatamente, o Maracanã 69 tem a presença um pouco reduzida por causa da torcida visitante e tal. Ontem não, né? Com as 2 torcidas, quase 70 mil pessoas. Não é sempre que a gente tem a oportunidade de ter um clássico com tanta gente assim. A gente espera que segunda-feira tem Flamengo e Vasco, né? Por ser segunda-feira, talvez um pouco a galera... Mas hoje não tem mais essa, não. Foi quinta, quem não quer um joguinho na segunda-feira para ir ao Maracanã? Adoro, Até ontem, 25 mil vendidos. Vamos ver se esse número aumenta, mas esses quase 70 mil presentes no Maracanã, acho que gostaram do jogo. Óbvio que o torcedor tricolor mais incomodado por conta da eliminação, mas foi um jogo de estratégias diferentes e que, no meu ponto de vista, o Flamengo conseguiu, não só pelo resultado, mas pelo que foi o jogo. O Flamengo, pelo que se propôs a fazer, foi melhor para o Fluminense. Quando você pega os melhores momentos da partida, o resultado, você tende a pensar que o Flamengo foi muito melhor em todo o jogo. Mas eu penso um pouco diferente. Eu acho que o Fluminense não fazia um primeiro tempo ruim. Sim. Os 15 minutos foram muito ruins, partidos, primeiros. Muito obrigado, né? O primeiro chute foi do Davi Luiz, fora da área, que o Fábio encaixou tranquilamente, com 14 minutos já. E aí, depois disso, o Fluminense teve 3 chances, as 3 com Cano. Uma ele estava impedido, chutou por cima. A outra foi uma bola de fora da área que o Matheus Cunha quase se complica. Em sequência, né? Dá o escanteio, no escanteio. Isso, e no escanteio, o Nino raspa a bola, o Cano tem a chance e chuta por cima. E aí, logo depois dessas 3 chances, quando o Fluminense estava se soltando mais, o Flamengo consegue fazer o gol com a Arrascaeta. Gol de cabeça, que não é a especialidade dele. E aí, depois disso, o Fluminense tem que remar tudo de novo e começa a se complicar, né, Tisson? Até no segundo tempo também, o Flamengo se sente mais confortável nessa condição, esperando o Fluminense. Não, exatamente. A leitura é perfeita, né? Eu acho que tem outro aspecto, eu acho que fez uma grande diferença para essa partida, principalmente. Para as 2 partidas dessa decisão, né? Desse confronto. Que foi a postura dentro do jogo. O Flamengo teve um comprometimento muito grande de competir, de não deixar o Fluminense criar a melhor situação do jogo dele, deixar ele desconfortável, que é aquela situação de você pressionar todo momento o adversário quando tem a saída de bola. E o Flamengo fez muito bem isso, conseguindo pressionar, deixando o Fluminense incomodado, pressionando lá em cima,
no campo ofensivo, no campo defensivo do Fluminense, não deixando o Fluminense chegar no campo ofensivo. Chegou algumas vezes, logo no início, e depois o Flamengo controlou esse aspecto. Acho que a postura da equipe competitiva do Flamengo fez com que o Flamengo saísse vencedor. O Fluminense não competiu. Eu falei, na final, o Fluminense foi competitivo, foi mais forte, e o Flamengo não competiu e tomou a goleada e foi derrotado. Dessa vez não, dessa vez foi diferente. O Fluminense não competiu e o Flamengo entendeu a decisão. Veio também lá de cima da torcida, né? Exatamente. A torcida desde o início lá, a primeira dividida, a torcida já cobrando, incentivando. E aí os jogadores dentro de campo vai entendendo aquilo ali. Aí, pô, alguns jogadores particularmente fizeram uma grande partida no time do Flamengo. Esse aí que tá fazendo essa jogada aí, que pra mim foi um monstro dentro do jogo. Pô, e é merecer deve fazer o gol, porque ele tem crescido muito dentro da partida, que foi o Fabrício Bruno. E aí Thiago Maia e o Pulgar ali no meio campo foi muito absurdamente tirando o espaço do Ganso. O confronto do lado esquerdo, apesar dele não ter ido muito bem ofensivamente, mas defensivo ele ajudou muito, que foi o Ayrton Lucas, tirando ali o confronto ali, que a gente fala um combate de 1 contra 1, que foi contra o Arias. Ele ganhou todas as jogadas e aí o Flamengo teve essas individualidades. E aí, mesmo o Flamengo não tendo aquele trio ofensivo tão agudo, que você jogou com a Arrascaeta mais por trás, você deixou o Gabigol lá na frente, mas o time é muito competitivo, né? Então, assim, o Gabigol não desistiu de nenhuma jogada, foi, né, no final ali, conseguindo fazer o segundo gol. E esse aí, né, cara? Pra mim, a gente sempre fala do Arrascaeta. O Arrascaeta é um cara que faz a grande diferença técnica do time do Flamengo. Ele consegue achar o último passe, ele consegue achar com genialidade, com passe, com muita facilidade. Parece que o passe é fácil, mas ele bota com muita qualidade o passe. E ele mesmo não estando 100%, eu boto aí que ele esteja hoje uns 50% da parte física dele e da parte técnica. Mesmo assim, ele fez a grande diferença nesse time do Flamengo. Porque ele consegue dar ritmo ao time do Flamengo. Ele sabe o momento de acelerar, ele sabe o momento de frear. Então, aí quem cresce com isso é o Gerson. Lembra quando a gente falou que o Gerson não consegue fazer quando tem a ausência dele? E aí teve a troca. Sai o Arrascaeta e entra o Everton para dar essa continuidade da qualidade. O Everton entrou muito bem para isso. Então, assim, a diferença, o diferencial é a substituição que fez a grande diferença também para o Flamengo sair vencedor dessa partida. Uma coisa é você ter jogadores que entendem muito bem a questão tática, que fisicamente são muito fortes, mas outra coisa é você ter um jogador especial como o Arrascaeta. Esse cara ganha jogo, esse cara desequilibra, esse é um cara diferente, é o cara que vai te dar a criatividade que você pode não ter, se ele estiver em campo, isso vai acontecer. E faz muita diferença, né, Bruno? Muita diferença. Ontem, no primeiro tempo, eu fiquei especialmente de olho no Arrascaeta, por conta dessa volta dele depois de 2 semanas. A última partida tinha sido justamente no último Fla-Flu, né? No Fla-Flu da ida, saiu sentindo. E o Arrascaeta, assim, no primeiro tempo ele deu esse ritmo ao Flamengo, controlou bem o meio-campo como ele faz sempre, mas ele não chegou a ser brilhante. Não fez tantas jogadas assim, mas até quando ele não é brilhante, ele decide, né? É incrível. Numa jogada que nem é a especialidade dele, que é um gol de cabeça. A gente não viu o Arrascaeta fazendo tantos gols de cabeça, mas isso só mostra o quanto, de toda forma, de qualquer forma, ele consegue ajudar o Flamengo, consegue ser decisivo. E é muito importante o Arrascaeta voltar nesse momento da temporada, né? Não só ele, ontem teve Everton Ribeiro voltando também, sim. O Léo Pereira, o Flamengo, agora passou por uma decisão de Copa do Brasil para seguir vivo. Segunda-feira tem um clássico contra o Vasco, também é sempre importantíssimo. E na quinta-feira tem uma final aí já na Libertadores, também precisa vencer o Racing, jogando aqui no Maracanã. Então, assim, claro que ter o Arrascaeta de volta é sempre bom, mas se tinha um momento especial para tê-lo de volta, é agora.